A viagem do presidente Lula à Europa nesta semana mostra porque ele é um dos poucos grandes estadistas do século XXI. O Lula acertou em todos os discursos. Todas as suas falas tiveram um forte impacto global e histórico. Ele rediscutiu com o Papa Francisco a guerra da Ucrânia, retomou a possibilidade de novas tratativas de paz para tentar mediar o fim do conflito. Fez uma crítica pertinente, pedindo uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, a Organização das Nações Unidas. Diz que outros países, como o Brasil, Japão, Alemanha, têm que fazer parte desse conselho. Esse conselho é formado pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial. E o Lula disse, com razão, que esses países são os primeiros a violar a integridade territorial de outros países. A Rússia violou da Ucrânia, os Estados Unidos violaram a do Iraque, a Inglaterra e a França violaram a da Líbia. Portanto, é preciso, para falar realmente de paz, que haja interlocutores que realmente possam se comportar de uma maneira neutra, né, e dar nova energia, né, uma nova reforma para esse Conselho de Segurança da ONU. Na quinta-feira, num evento na Torre Eiffel, Lula fez um discurso histórico. Ele combinou o combate à fome, as mudanças climáticas e a preservação ambiental. Dizendo, essas questões elas estão conectadas, não são questões que têm que ser tratadas de maneira separada. E num palco ali, num país rico, cobrou dos países ricos uma reparação histórica pela devastação ambiental feita desde a Revolução Industrial, há 2 séculos e meio mais ou menos, ou seja, 250 anos devastando o meio ambiente. É preciso que os países ricos deem uma compensação para outros países que tiveram uma industrialização tardia, como é o caso do Brasil, e outros que nem tiveram industrialização, né? E esses países estão na América Latina, estão na África. O Lula foi muito feliz ao lembrar que essas questões elas têm uma conexão. E na sexta-feira, quando ele participou da cúpula sobre o novo Pacto de Financiamento Global, presidida pelo Emmanuel Macron, o presidente francês, ele fez um discurso que foi uma aula de geopolítica e sobre o mundo atual. Abordou a questão do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, dizendo que eles não podem colocar medidas, exigências adicionais de última hora para fechar o acordo e que ele quer rediscutir isso. Ele quer fazer o acordo, está doido para fazer o acordo, mas falou para o Macron que quer rediscutir. Abordou a questão do financiamento global, o papel que a FMI, o Banco dos BRICS, as entidades internacionais têm que ter para distribuir e combater a desigualdade. Ele relacionou desigualdade social às mudanças climáticas, uma coisa está ligada à outra. Falou muito bem sobre a necessidade de os países ricos terem mais compromisso com os países pobres na questão ambiental. E falou que o Brasil vai cumprir a meta de desmatamento zero até 2030. A gente já vê reações na internet de bolsonaristas, como do presidente do PP, o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, dizendo que o Lula quer ser presidente do mundo e quando ele age assim, ele se esquece de ser presidente do Brasil. Isso é o típico complexo de vira-latas ao qual o Nelson Rodrigues se referia. Porque um dos grandes acertos do Lula foi reconectar o Brasil ao mundo em pouco menos de 6 meses de governo. O Brasil estava isolado internacionalmente por causa do então presidente Jair Bolsonaro, de quem o Ciro Nogueira foi ministro da Casa Civil. A mediocridade do Bolsonaro, a incompreensão dele sobre as grandes questões globais acabou levando o Brasil a um isolamento. Aí o Ciro Nogueira está com uma choradeira, porque o Lula brilhou na Europa ao longo dessa semana. É preciso que a imprensa brasileira reconheça isso. Veja que aí tem notícia. Essa viagem do Lula é um exemplo do que ele tem que fazer, do ponto de vista de comunicação e do ponto de vista da política externa.